Boa noite, Cleidson. Quanto tempo, hein? Vamos iniciar nossa live. Vou aguardar só alguns minutinhos para as pessoas estarem entrando. Live sobre causas das feridas emocionais. O que causa as feridas emocionais? A live está sendo feita bem tarde, porque como é um assunto bem pesado, né? Não é tão legal fazer em um horário cedo, devido poder ter crianças escutando, né? Por isso que eu marquei a live nesse horário tarde, porque esse assunto de traumas emocionais, feridas emocionais, é um assunto bem pesado, delicado, que algumas pessoas não se sentem bem escutando em qualquer horário, perto de pessoas, quer dizer, perto de crianças. Estão me escutando bem? Vocês que estão online, estão me escutando? Boa noite, Lilice. Boa noite, Ingrid. Tudo bem com vocês? Que bom vocês por aqui. O que são traumas emocionais? Traumas emocionais são tudo que você vivenciou de uma maneira muito intensa e que foi muito impactante para a sua psique naquele momento. No momento em que aconteceu a situação, aquilo foi algo que o seu cérebro sentiu com muita intensidade e aquilo ficou registrado como uma memória negativa, a qual vai influenciar a sua vida desse momento em diante, a qual pode modificar totalmente a tua estrutura cerebral e o meio ao qual o seu sistema de prevenção de perigo irá funcionar. E a maioria dos traumas emocionais são se originados na primeira infância. Existem outros traumas. A Alice, que aqui está escrito Lilice, por isso que eu falei Lilice, apareceu que você havia entrado, é a Alice que entrou. Então, você pode sim viver um trauma na vida adulta, na adolescência, em outros momentos. Mas os traumas que mais danificam, os que mais prejudicam, são aqueles vivenciados na primeira infância. Por que é bom estudar sobre traumas emocionais? Porque é bom eu saber mais sobre traumas emocionais, para eu conseguir entender como que eu mesmo funciono,
para eu entender se eu realmente passei por alguma coisa traumatizante, para entender como que o meu cérebro funciona e assim eu ser mais compreensiva com as minhas próprias emoções. E também para entender as situações que o outro, as pessoas a quais você convive, com o que elas lidam diariamente, né? Você entendendo sobre os traumas emocionais, você vai conseguir identificar também sintomas, você vai conseguir identificar também por que tais pessoas agem de tais formas. Então, existe vários benefícios em estudar traumas emocionais. Essa live é só para falar sobre as causas, mas eu estarei dando alguns cursos sobre detalhadamente, que eu vou dividir em módulos, onde estarei detalhando bem a profundo as questões dos traumas emocionais. Então, pessoas que lidam diretamente com outras, pessoas que são líderes, pessoas que trabalham com outras pessoas, cuidando ou ensinando, que têm um tipo de trabalho, seja numa igreja, seja em uma escola, seja em qualquer lugar público, é muito válido você saber sobre traumas emocionais. E os principais e mais danosos motivos que levam a pessoa a ser traumatizada são os abusos emocionais e os abusos físicos, tanto da violência emocional, tanto a violência física quanto os abusos sexuais, tanto os abusos emocionais. Esses tipos de abusos são os mais traumatizantes, no caso, os que mais são difíceis do seu cérebro ressignificar, do seu cérebro entender, do seu cérebro conseguir seguir em frente sem algum dano. Já existem várias pesquisas que comprovam que o trauma gerado por um abuso emocional ou físico, ele é mais danoso do que traumas originados por acidentes. Então, muitas vezes a pessoa vivenciou situações que parecem ser muito mais trágicas no decorrer da sua vida, mas elas conseguem superar com muito mais facilidade aquela situação traumática do que aquela situação vivida na sua primeira infância. Então, foram feitas várias pesquisas que comprovaram que esses danos emocionais causados na primeira infância por um tipo de tratamento negligente, um tipo de abuso nas palavras com essa criança, ela vai carregar isso com tanta intensidade que vai ser muito mais forte, vai prejudicá-la muito mais do que um possível acidente que ela possa sofrer lá na frente ou alguma doença grave que ela possa enfrentar. A mente dela é muito mais danificada com essas situações da sua primeira infância, as quais muitas vezes foram vividas com seus próprios cuidadores, os seus próprios pais, do que situações trágicas vividas lá no decorrer da sua vida adulta. Então, vamos falar sobre o que é um abuso emocional, que hoje já é comprovado, quer dizer, que hoje já é considerado um crime, um abuso emocional. Um abuso emocional
é uma opressão que uma pessoa coloca sobre a outra dentro de um lar, dentro de um trabalho. Esse abuso emocional, ele pode ser vivido tanto na sua família, tanto na sua escola, tanto no seu emprego. Geralmente, quando é na primeira infância, esse abuso emocional é vivido dentro de casa pelos próprios pais. E a consequência é também essa pessoa levar, ela extravasar essa insatisfação na escola e lá também ela sofrer abusos emocionais. O abuso emocional muitas vezes vem com palavras. Então, como eu sei que eu sofri abuso emocional? Como os seus pais te tratavam na sua infância? Quais frases, quais palavras eles usavam para se conectar com você, para se comunicar com você? Quando você cometia um erro, como que os seus pais te tratavam? Como que eles reagiam no momento daquele erro? Eles te batiam, eles te recriminavam com palavras ou eles te acolhiam? O abuso emocional geralmente ele vem com as surras ou os tapas em um momento ao qual você precisava de um apoio e de um carinho ou de uma compreensão. E aí esses pais, eles faziam totalmente ao contrário, né? Deixando você cada vez pior e com palavras. Então, vou falar algumas frases que geram, quer dizer, que são abusos emocionais e que você vivendo essas frases em uma constância grande, ela deixa você traumatizado. Oi, tudo bem? Oi, Guilherme, boa noite. Mamed, boa noite. Que bom vocês por aqui. Então, frases do tipo: você é impossível, você não deveria ter nascido, você é terrível, você é igual ao seu pai, mãe, tia, aquelas comparações que existem muito dentro das famílias, né? Então, a mãe ou o pai fala frequentemente com os filhos: você é igual à sua tia, você é igual ao seu pai, mas num sentido negativo, querendo compará-lo com os erros daquelas pessoas da família. Você é burro, não aprende nada, tinha que ser igual ao seu irmão, nunca vai dar certo na vida, tudo que você faz não dá certo, tudo que você pega cai no chão, cala a boca, você não sabe de nada, isso não é coisa para criança, vai para o seu quarto. Quando chegar, quero ver tudo limpo. Essa frase, quando eu chegar, eu quero ver tudo muito limpo. Aquelas mães muito exigentes e que cobravam dos seus filhos de apenas 6, 7, 8, 9 anos um trabalho de uma secretária doméstica. Eu já atendi muitas pessoas que guardam mágoas geradas por essa situação em que a mãe fazia delas uma secretária doméstica. E isso privou, né, as privou de brincar, de ter uma infância
além da pressão psicológica. Se eu não fizer, eu vou ser punido por isso. Não sei se alguém que está assistindo a live já ouviu sobre alguma história. Se quiserem, pode fazer comentários, vamos interagir. Leila, boa noite. Poliana, boa noite. Outras comparações, você não combina com isso, isso não tem nada a ver com você, você não sabe de nada, você é gordo, você é magro demais, não entendo por que que você é assim, acho que você tem algum problema, você tinha que... Bem feito para você aprender. Então, são frases que muitas vezes as mães, em sua inocência, e por elas mesmas terem sido tratadas dessa forma, elas acabam soltando sobre os filhos. Hoje nós percebemos que está um pouco diferente. Hoje, boa noite. Hoje, por existir muita publicidade nessa questão de como tratar filhos, existem muitos vídeos ensinando as mães querem fazer tudo diferente que as próprias mães fizeram com elas, as mães tratam muitos filhos como príncipes e princesas, né? Mas essas mães e esses pais, eles, em sua maioria, vieram de lares que as suas próprias mães e pais não tinham essa sabedoria, como falar com o filho. Então, as pessoas que nasceram dos anos 90 para baixo, elas carregam muitas marcas e muitos traumas, porque a criança que somos nós hoje, nós somos adultos, mas nós fomos criança. Mesmo que você não tenha lembranças do que você passou, o seu inconsciente se lembra. Estão todas as memórias estão armazenadas dentro de você. Então, mesmo que você não se lembre, está tudo dentro de você. E todas essas memórias, todas essas marcas, todas essas dores influenciam a sua vida hoje. Algumas situações que você vive hoje têm a ver com situações que o seu cérebro armazenou como memórias negativas e como traumas. Então, a sociedade, os pais, a mãe e o pai, as pessoas em si não viam as crianças como seres humanos, como se eles fossem de algum tipo de importância, né? A criança não tinha importância. Então, nós que nascemos nessa época, e os nossos pais e os nossos avós, nós, como criança, não éramos vistos, não éramos ouvidos, não éramos validados, porque tinha um paradigma que deixava claro que nós não sabíamos de nada. Criança não sabe de nada, criança não tem emoções, criança não sente, só sente dor física, dor emocional a criança não sente. Então era essa visão que as pessoas tinham, então não se comunicava a criança se alguém morreu, se vai se mudar, se vai ter algum acontecimento na família. As crianças ficavam sabendo aleatoriamente pelos outros, por ouvir falar. Dificilmente um pai ou uma mãe chegavam para conversar com o filho sobre a morte de alguém, sobre a perda de alguém, sobre algum problema financeiro que a família talvez estivesse passando, né? A criança tinha que se virar nos 30 para identificar
por que que a casa estava naquele movimento tenso, por que que eles estavam sendo tratados com brutalidade. Então os pais, eles acabavam, os pais ou os cuidadores dessas crianças e até mesmo professores, eles colocavam também todas as suas insatisfações, eles descontavam nas crianças, em nós, quando crianças. Então, se você perguntar ao seu pai ou à sua mãe como eles eram tratados pelos próprios pais, 99% vão dizer que era a base da violência, né? Não existia tanto diálogo, pouco carinho, pouca validação quando você estivesse triste. Começou a chorar, é cala a boca, né? A frase mais usada, cala a boca, não é hora para chorar. Não chora que o seu pai está chegando, né? Então, muitas pessoas também foram muito oprimidas com essa frase, não chora, né? Então, assim, não existia a sabedoria de que uma criança também tem sentimentos. Ela sente dor, ela sente frio, ela sente calor, ela sente ansiedade, ela sente angústia, ela sente tristeza. Mas isso era invisível. Isso mesmo, Leila. Engole o choro, né? Muitas vezes era essa frase também que se ouvia, engole o choro. Então, devido a essas frases, isso é considerado abuso emocional. Por que é considerado abuso emocional? Porque não está sendo levado em consideração o que a pessoa está sentindo. E quando não é levado em consideração o que a pessoa está sentindo, e essa pessoa é insultada em vez de acolhida, é muito difícil para o seu cérebro entender isso. E aí ele guarda aquilo como algo traumático e perigoso. Principalmente você na sua fase de criança. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Quando criança, nosso cérebro não tem discernimento. O que é isso? Ele não entende o que é certo e o que é errado. Ele não entende, quando criança, por que aquela pessoa está te tratando daquela forma. Então, se a mãe chega e dá um tapa na criança, porque talvez ela está fazendo alguma coisa que a mãe não queria, ou dá um grito, né? Essa criança interpreta como? Ela interpreta que essa mãe não gosta dela e essa mãe tem algo contra ela. Por quê? Não foi gerada uma conversa. Não foi gerada uma conversa antes dessa mãe bater, né? Não foi gerado assim, isso aqui você não pode fazer, nem foi ensinado antes. Na maioria das vezes não é ensinado. A criança aprende, entre aspas, no momento do erro, a base do tapa ou do grito que a mãe dá. Mas antes não foi ensinado que ela não poderia, talvez, pegar aquilo, ela não poderia subir naquele lugar, que aquilo seria perigoso. Aí, quando acontece a situação do erro, que a criança erra, em vez dessa criança ser acolhida no sentido, meu filho, você machucou? Meu filho, isso não é legal de se fazer, não pode, por causa disso, disso. Não existia esse papo, então era logo a base do tapa ou do grito. Grito é extremamente traumatizador. Grito traumatiza muito a pessoa. Grito deixa a pessoa em estado de alerta o tempo inteiro. Existem pessoas que elas desenvolveram crises de pânico apenas por ouvir
pessoas brigando com outras com gritos constantemente, tipo vizinho, ou na própria, dentro de casa, os pais um com os outros, né? Um com o outro. Então, grito, falar alto, num tom autoritário, é muito traumatizador para a criança. Essa criança, na fase adulta, ela tem grandes chances de ter problemas com ansiedade, crises de ansiedade. Então, esse também é um motivo que deixa e gera traumas, né? Abuso emocional, então, no caso, são frases despreciativas, frases de correção que não deveria ser ditas daquela forma. Recentemente eu perdi um estágio porque o engenheiro gritava muito, então automaticamente o cérebro bloqueava e tudo que eu falava, que ele falava, eu não escutava. Então, isso aí é algo que você está vivendo que tem a ver com trauma, Leila, né? A Leila tá falando aqui, ó. Recentemente eu perdi um estágio porque o engenheiro gritava muito, então automaticamente meu cérebro bloqueava e tudo que ele falava eu não escutava. É isso mesmo que acontece. Quando a pessoa grita, o cérebro entra em estado de alerta. Quando ele entra em estado de alerta, ele não vai escutar mais nada. Por quê? Porque o cérebro entra no movimento de correr ou fugir daquele perigo. Ou a pessoa fica paralisada e entorpecida. Algumas pessoas, diante do perigo, em vez de elas saírem correndo, né, ou serem reativas, elas travam. Então, da mesma forma que aconteceu com você, com esse engenheiro, acontece também quando a mãe grita com o filho. Então, em vez desse filho aprender a não fazer de novo, ele vai continuar errando da mesma forma. Ele não vai aprender com aquele grito. Ele não vai aprender com aquela recriminação severa, porque a mente dele vai ser travada ali na hora que essa mãe estiver falando. Ele vai ficar naquele sistema mental de que ele está diante de um perigo muito grande. Então, ele vai repetir novamente os erros, ele não vai aprender nada. A mesma coisa se for um professor muito duro, né, um professor muito rígido, a criança fica muito apreensiva na sala de aula, que nada que esse professor fala também vai entrar na mente dela. Então, pode ser que a Leila também tenha vivenciado alguma situação lá atrás de gritos, né? Alguém tratou ela assim, e aí na presença dessa outra pessoa, mesmo hoje na fase adulta, porque o trauma ele é de longa duração, então você leva ele para sua vida adulta. Naquele momento que aquela pessoa repete algo que você vivenciou como traumático lá atrás, seu cérebro faz todo o movimento e você entra novamente na mesma situação de quando você era criança. Muitas vezes você entra num estado de alerta tão grande, pensando que é a situação do aqui e agora, mas não é essa situação, porque você é adulto e consciente. Na verdade, é a situação que você viveu na sua primeira infância que vem à tona e faz você não pensar conscientemente no que você está fazendo naquele momento. Então, é ativada aquela dor que você teve lá atrás, nesse momento. E aí você novamente vive aquela dor intensa, como se fosse a mesma dor, né? Então, 95% do nosso cérebro é inconsciente. Tudo que você vivenciou na sua vida lá atrás, que você pensa, que você nem se lembra,
está armazenado em 95% do seu cérebro. Apenas 5% do seu cérebro é consciente. Consciente é o que você sabe, o que você se lembra. E 95% do inconsciente do nosso cérebro é o que nós não se lembramos. É o que ocorreu lá na nossa infância, até dentro do útero da nossa mãe. Para quem não sabe, dentro do útero da mãe, você já grava informações, né? Então, outro motivo de um trauma pode ser o que você passou dentro do ventre da sua mãe, né? Vamos pular já para esse assunto. Dentro do ventre da mãe, o feto, ele pega para ele todas as situações que a mãe vivenciou. Tudo que a mãe vive, a mãe sente, tudo que ela está passando com a família, com o pai dessa criança ou com a própria gravidez em si, essa criança traz como se fosse dela. Então, ela carrega esses sentimentos, esses traumas, essa dor. Ela carrega essas emoções que a sua própria mãe sentiu dentro da barriga com ela no seu inconsciente. Então, muitas pessoas não tiveram realmente um trauma na sua vida após nascer, mas elas têm sintomas de terem sido traumatizadas. Quando você faz uma varredura em tudo que aquela mãe vivenciou grávida dessa criança, desse adulto hoje, ela vai encontrar as razões pelas quais hoje ela se sente da forma que ela se sente. Ela tem crise de ansiedade, ela é depressiva, ela tem problemas com rejeição, abandono. Tudo isso originado pelas situações que a própria mãe vivenciou estando grávida. Então, a mãe grávida, os 9 meses da mãe grávida, também envolve as memórias que trazemos. E assim, muito mais do que isso, são as memórias transgeracionais. Nós também herdamos traumas dos nossos antepassados, pessoas que vieram antes de nós, nossos avós, nossos bisavós, tataravós. Pode ser que você vivencia hoje um sintoma de algo que a sua bisavó passou, que você nem chegou a conhecer. Por que isso? Porque as mulheres já nascem com os óvulos, elas já nascem com seus óvulos. Os óvulos trazem memórias. A nossa genética, através da epigenética, transfere memórias de geração para geração. Além da forma como você faz e manuseia as coisas, você também pode herdar traumas, memórias traumáticas, e que elas estão armazenadas no seu inconsciente. Existem vários estudos sobre isso, baseado em descendentes de veteranos de guerra. Todos os descendentes de veteranos de guerra, eles têm sintomas de traumas vindos das memórias traumáticas que esses descendentes vivenciaram na guerra. É muito intenso o estudo sobre traumas, gente. Vale muito a pena estudar sobre isso. E se vocês puderem estar fazendo os cursos que eu estarei dando, vocês não irão se arrepender, porque é muito profundo. São raízes muito profundas. Nós estamos falando aqui apenas das causas. Nós não estamos falando aqui dos danos os danos que as pessoas vão ter
que é muita coisa, sabe? É muito estudo, muitos livros que falam sobre isso. E são coisas muito importantes de nós sabermos. Como eu falei no começo do vídeo, saber sobre traumas faz com que você se conheça melhor, conheça suas atitudes, por que que você age da forma que age, por que que a sua parentela age da forma que age. É muito mais fácil você compreender as pessoas sabendo que aqueles sintomas e aqueles comportamentos podem ser originados de traumas emocionais e que essas pessoas podem ser tratadas, que você pode ser tratado, que você pode quebrar ciclos repetitivos familiares, né, que você nem sabia que tinha, que existia, mas tem. É tremendo, gente. Quem está online está se identificando com algo que eu falei, se lembra de alguma situação vivida que gostaria de comentar, pode interagir. Desculpa. Então, abusos emocionais. Falamos sobre abusos emocionais que podem ser através de frases, através de falas constantes, através de opressão. Se eu convivo com uma pessoa tóxica, o que é uma pessoa tóxica? Uma pessoa que grita, fala alto demais, reprovando as outras, uma pessoa que é muito crítica, uma pessoa que só vê defeito na própria família, ela só vê defeito no próprio filho, na própria mãe, no próprio pai, né? Aquele ambiente ali só gira negatividade. Então, isso é um abuso emocional. Quando a pessoa se sente coagida, a pessoa em seu próprio lar, ela se sente coagida, que ela não pode falar nada, que ela tem que pisar em ovos, porque se ela falar alguma coisa, ela vai ouvir um grito, ela vai ouvir uma carga negativa contra ela, um ambiente ao qual a pessoa tem medo de se comunicar com as outras, é um ambiente tóxico, né? Então, se você conviveu com pessoas assim, você certamente tem traumas emocionais, porque seus sistemas de alerta foram constantemente acionados e você ficou com esse sistema desequilibrado. Então, além disso tudo, também falamos sobre os traumas herdados, né? Também herdamos traumas. Você só vai conseguir entender e saber sobre traumas herdados se você fizer uma psicoterapia com uma pessoa que é dessa área. No meu caso, eu estudo essa área e é uma das minhas abordagens, quebra de ciclos transgeracionais. E o terceiro motivo ao qual uma pessoa pode ser traumatizada são através da violência física. A violência física é aquela violência onde, no caso, surras, né? Surras, onde a pessoa é espancada, né? Abusada com muitas surras, surras com cabo de vassoura, pau, cinto, né? Também existem pessoas que são extremamente torturadas, né, com objetos quentes. E eu já ouvi vários relatos nos meus atendimentos. Então, existem pais perversos. Nem todo pai e mãe tem instinto materno. Pode ser chocante as pessoas ouvirem isso, mas existem mães perversas e existem pais perversos
que extravasa toda a sua tristeza e angústia nos seus filhos, através de surras brutais, com cinto, cabo de vassoura, mangueira, objetos quentes encostando na pessoa, prendendo a pessoa dentro de armário, dentro do quarto, dentro do banheiro. Então, é a violência física e de tortura. É algo muito que deixa a pessoa muito traumatizada. E é um dos abusos mais difíceis de serem enfrentados. Boa noite, Silvana. E de serem digeridos é o abuso sexual. O abuso sexual que acontece também, pode ter vindo a acontecer na infância ou adolescência, onde a pessoa é molestada. É muito difícil para uma pessoa, mesmo adulta, lidar com esse trauma. Muito. O abuso sexual é considerado um dos piores tipos de abusos para serem ressignificados. Esses abusos falados, eles são maiores, o sofrimento que o cérebro tem é maior do que de um desastre ambiental e de um acidente. Várias pesquisas foram feitas que comprovam que os abusos emocionais, o abuso físico, de violência física e sexual, eles são muito mais pesados do que os abusos, os traumas gerados por acidentes, assaltos ou doenças graves. Então, é muito mais fácil a pessoa conseguir digerir um acidente do que o que aconteceu com ela na sua primeira infância. Isso é fato comprovado e de muitas pesquisas. Isso aconteceu comigo mesma, porque eu sofri 2 acidentes de carro graves com mortes fatais. E o que eu passei na minha infância teve um peso muito maior na minha vida emocional do que eu vivenciei nesses acidentes. Eu consegui superar com mais facilidade as situações dos acidentes. Não foi fácil, mas eu consegui superar com mais facilidade do que as situações que ocorreram comigo na minha primeira infância. E se você fazer uma análise na sua vida, situações que você viveu muito difíceis, que podem ter sido traumáticas, e comparar com o que você passou de abuso na sua infância, na sua primeira infância ou adolescência, você vai sentir que essas coisas ainda pesam dentro de você se você não tiver feito um tratamento. Elas ainda interferem na sua vida adulta. E mesmo a pessoa tendo 50, 60, 80 anos, isso ainda interfere na vida dela. Os traumas emocionais são de longo prazo. Boa noite, Marilu. Seja bem-vinda. Agora existem os outros traumas que podem ter sido vivenciados na vida adulta, que são os traumas por acidentes, acidentes de carro, de moto, avião, assaltos,
atropelamento, roubo, sequestro, o diagnóstico de uma doença que pode não ter cura, ou uma doença que é muito difícil de ser curada, também pode deixar a pessoa traumatizada. Outra situação que não é tão pensada, né? Mas os cuidadores dessas pessoas traumatizadas também vêm a ter seus traumas, também são afetadas por essas situações que a pessoa teve. Então, as pessoas da família que mais convivem com uma pessoa traumatizada e os cuidadores dessa pessoa, por exemplo, pessoas como pastores, enfermeiros, terapeutas, psicólogos, médicos, eles também podem trazer seus traumas emocionais gerados por ter que vivenciar junto com aquela pessoa as suas dores. Então, aquela pessoa fica tão sensível, ver aquela situação foi tão sensível para ela, o cérebro dela não deu conta e ela se traumatizou, ela se traumatiza com a dor do outro. Isso também pode acontecer, tá? Da pessoa ficar traumatizada pelo que aconteceu com uma pessoa que ele estava cuidando, tratando ou apenas convivendo com essa pessoa. Outra situação, conviver com pessoas que têm transtornos emocionais, transtornos de saúde mentais, também é traumatizante. Pessoas que convivem com pessoas que têm transtornos de personalidade e transtornos do humor podem também ficar traumatizadas, né? Quais são os transtornos de personalidade? Transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade compulsiva, obsessiva compulsiva, que é o famoso TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que convivem também com pessoas que têm transtorno de personalidade de esquiva, transtorno de personalidade, deixa eu ver minha colinha aqui, que são 9, paranoide, esquizoide, antissocial, e esquizotipo. Boa noite, Rosilda. Boa noite, Webcast. Boa noite, Armando. Sejam bem-vindos à live. O que causa transtornos emocionais? Quais as causas dos traumas emocionais, né? Então, queridos e queridas, vocês estão com esse material e tentem fazer uma análise na vida de vocês. Voltem lá na sua primeira infância. Como foi a sua primeira infância? Como que eu fui tratado? Começa a se perguntar, como eu fui tratado? Eu fui validado em minhas emoções? Eu fui acolhido no momento que eu precisava? Boa noite, Sil. Eu fui acolhido quando eu errei, eu fui ensinado, eu fui visto pelas pessoas que cuidavam de mim? Existiu alguma negligência? Lilian, bem-vinda, boa noite, amada. Existiu negligência? Boa noite, Guaraciara. Existiu abusos emocionais,
físicos ou sexuais na minha infância? Será que o que eu vivo hoje de problemas tem a ver com tudo isso? Certamente sim. Eu preciso fazer essa autoanálise para eu conseguir identificar o que me afeta, para assim eu saber os gatilhos e saber tratar esses gatilhos, saber administrar essas minhas dores emocionais, esses problemas que eu vivencio hoje. Sem você saber a raiz do problema, não é fácil você tratar o problema. Então, eu sei que é muito difícil para a maioria das pessoas voltar ao passado. Voltar ao passado é dolorido, mas é preciso, porque você conhece a sua história, você se vê, você valida a sua dor. Eu não fui validado pelos meus pais, mas eu posso validar quando eu enxergo que eu sofri. Eu sei que os pais não tinham sabedoria, mas eu não posso passar por cima de que eu fui danificada. Eu não posso passar por cima de que eu sofri, de que eu me senti sozinho, de que eu senti medo. Eu não posso jogar isso para debaixo do tapete. Eu só consigo curar as minhas feridas emocionais se eu mesma enxergar as minhas dores. Enquanto eu amenizo, colocando desculpas e fingindo que aquilo não aconteceu, fingir que não aconteceu não é curar. Fingir que esqueceu não é curar. Mesmo que você não se lembre, você tem sintomas. Mesmo que você não se lembre, está no seu inconsciente gerando comportamentos. Se eu estou tendo um comportamento que está sendo prejudicial, se eu tenho sintomas que são prejudiciais, que tiram a minha qualidade de vida, não tem como eu negar que eu não tenho traumas emocionais. E eu vou precisar tratar isso. Se eu não voltar para enxergar a minha dor, chorar pela minha dor, assim entender a minha dor. Depois que você validar suas emoções, aí você pode acobertar as pessoas que fizeram. Aí você pode perdoar, você pode dar 1000 explicações, né? Às vezes, quando eu vou perguntar para algum paciente como que foi o passado, meus pais, eles fizeram isso e isso, mas porque eles eram novos, eles não sabiam do que eles estavam fazendo, né? As pessoas querem logo defender os pais, porque é difícil você falar que um pai ou uma mãe fez alguma coisa contra você. Na verdade, é muito dolorido você enxergar isso. Então, você prefere primeiro acobertá-los antes de sentir a dor que você deveria ter sentido validado, né? Você deveria ter validado. Então, eu entendo, realmente, os pais não sabiam o que fazer na época. Por isso fizeram da forma que fizeram. Mas eu preciso olhar para a minha dor. Eu preciso validar a minha dor. Eu preciso admitir que eu sofri, que eu chorei, que eu tive medo, que eu queria ter sido acolhida, que eu queria ter sido amada, que eu queria ter recebido palavras de amor e carinho. Eu vou olhar para isso, vou poder eu mesma fazer isso por mim nesse momento. Aí sim, depois que eu enxerguei onde doeu, eu vou ressignificar, eu vou perdoar os ofensores. Antes de você olhar e validar o que você sofreu, você não tem como perdoar os seus ofensores. Você pode até achar que perdoou, mas não perdoou. Então, a gente precisa ter essa sabedoria
de que é normal eu chorar pela minha dor, é normal eu enxergar a minha dor, para assim eu conseguir seguir em frente. Todo esse trabalho nós fazemos nas sessões terapêuticas. Se você tiver a oportunidade de fazer uma terapia com pessoas voltadas para traumas emocionais, como eu, você vai conseguir administrar toda a bagunça que virou a sua vida depois de ter vivenciado todos esses momentos. Claro que não existe você esquecer o que aconteceu, porque hoje já existe pesquisas que comprovam que o cérebro é modificado por causa do trauma. O nosso cérebro, toda a psicologia cerebral, ela é modificada com os traumas que nós vivenciamos. Então, se eu desenvolvi com esses traumas um transtorno de ansiedade generalizada, se eu desenvolvi com esses traumas uma depressão crônica, uma distimia, pode ser que eu não seja nunca mais da mesma forma que eu era lá atrás, antes de tudo isso vir à tona. Mas a cura vem quando eu sei administrar o que aconteceu comigo, quando eu sei administrar o que eu estou sentindo, quando eu sei administrar e aceitar essas dores, quando eu sei administrar o que está passando dentro de mim. E é isso que a psicoterapia faz com você. Você vai viver um dia de cada vez, administrando suas emoções, focando no que você se tornou, no que você pode usar de melhor na sua vida hoje, através do que você vivenciou. Então você sai do lugar de vítima para o lugar de vitorioso, vitoriosa, sobrevivente. Quando você faz uma terapia, você aprende que você não é mais uma vítima. Você agora é um sobrevivente, um superador, uma pessoa que conseguiu sobreviver e vai usar a sua história a seu favor. Tudo que nós vivenciamos de negativo traz um aprendizado. Não existe frustração. Não existe maturidade sem frustração. Não existe crescimento e evolução mental sem frustração. Apesar de todas as dores, apesar de todo o sofrimento, nós nos tornamos, de alguma forma, mais fortes quando a gente passa por situações traumáticas. A gente consegue sobreviver com mais facilidade outros tipos de situações que vão vindo no decorrer do caminho. Que uma pessoa que não vivenciou nada significativo no sentido negativo na vida dela, ela irá se abalar com muito mais facilidade do que quem enfrentou muitas situações lá atrás. Então, amados, por hoje é só. Espero que vocês tenham se identificado em algo, que vocês tenham se conectado com algo que eu disse, e assim vocês possam passar essa live para pessoas que você acha que vai ser também, que elas também vão ter um despertar com tudo isso que eu falei, e que elas tenham também, vocês também tenham esse despertar para buscar ajuda para si mesmo, para vocês olharem para vocês e se valorizarem pelo ser humano único que vocês são. Vocês são importantes pelo simples fato de vocês existirem. Vocês não precisam ter nada de diferente para serem aceitos pelos outros. Vocês são importantes,
apenas pelo fato de vocês existirem. Acreditem nisso e levem amor, paz e gratidão em todos os lugares que vocês forem. Beijos, até a próxima live.